dar aula, para não atrasar, a nossa segunda convidada, a arquiteta Alexandra Maciel, do Ministério do Meio Ambiente, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada e orgulhosa de ser convidada para fazer uma palestra aqui no lugar que já foi durante muito tempo a minha casa. Eu era uma estudante de arquitetura muito apaixonada pelo curso, por tudo. E a UNB foi um período muito importante na minha vida. Muito legal ter a oportunidade de voltar para cá. O tema da minha palestra parece não ter muito a ver com o tema geral, do colóquio, mas na realidade, quando eu assisti a apresentação, acho que eu tenho que virar aqui para lá. Quando eu assisti a apresentação da Cláudia, eu vi que no final eu vou falar aqui é bastante complementar ao que a Cláudia apresentou. Quando a gente pensa em simulação termoenergética, de iluminação, etc. Vamos pensar então em que softwares que eu vou trabalhar, o que tipo de coisa que tipo de forma que eu vou ter de explorar isso no projeto. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação, como a Cláudia colocou, de que existem softwares diferentes para diferentes situações na vida do profissional de arquitetura, de quem está desenvolvendo o projeto de edificação. Você vai ter demandas muito, muito diferentes em diferentes fases do projeto. Você tem as demandas da fase do estudo preliminar, você tem as demandas da fase do anteprojeto e as demandas da fase do projeto executivo. E, na realidade, quando a gente pensa em simulações complexas, termoenergéticas ou de iluminação, elas são demandas que estão muito mais associadas às fases de anteprojeto e de projeto executivo do que as reais demandas da fase de estudo preliminar. Na verdade, a fase de estudo preliminar, do início da concepção do projeto, elas estão muito mais relacionadas à necessidade de um conhecimento mais aprofundado da física da edificação, e que, se você lança a sua ideia de uma forma já integrada a esse entendimento da física, você vai conseguir manipular essas ferramentas de simulação na fase um pouquinho mais adiante de uma forma muito mais eficaz, Então, na verdade, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho essas demandas que a gente tem da fase em que a gente está pensando nos primeiros esboços do projeto, em que nós fomos procurados como profissionais de projeto para atender uma determinada demanda do projeto, e a gente está colhendo as informações e vendo o que é possível fazer com aquelas informações para fazer o primeiro lançamento da primeira ideia, dos primeiros esboços. Será que nessa fase você considerar as questões relacionadas à eficiência do teu prédio, a eficiência que esse prédio precisa ter do ponto de vista do consumo de energia elétrica, do ponto de vista do conforto que esse prédio precisa ter em termos térmicos, luminosos, acústicos, será que considerar isso daí vai atrapalhar essa fase em que eu estou lançando as primeiras ideias? Ou será que isso daí vai me ajudar na qualidade plástica? Será que o meu projeto vai ficar mais bonitinho se eu considerar essas questões, ou isso é só uma coisa para me dar uma dor de cabeça naquela fase que eu quero viajar?
Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Eu ouvi algumas perguntas relacionadas a essa questão de os softwares que existem para simular determinadas questões hoje, eles não se adequam à fase do estudo preliminar, né? As demandas mais simplificadas que o estudo preliminar tem. E de que seria interessante de que a gente tivesse um envolvimento maior do arquiteto, até na hora de construir, trazer essas demandas para a construção de uma ferramenta que vai realmente te ajudar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente está ali naquele momento inicial, a folha em branco, né? A gente tem aquela fase crítica de se ver sentado na frente de uma tela ou de uma folha, está ali em branco. O que a gente começa? Quais são os primeiros passos que a gente adota nesse momento? Não está funcionando a animação do Alguém pode me ajudar aqui nessa? Não está funcionando, não. Tenta isso. É que eu mandei em formato diferente, porque vai que, né? Dá um para mim. Aí, funcionou. Então, a primeira coisa, a gente vai reunindo essas informações. A gente vai, conversa com o cliente, tem aquela primeira reunião com o cliente vai dizer, eu adoro isso, eu quero aquilo, eu quero não sei quantos ambientes, eu quero que tenha uma área específica para eu fazer tal coisa. Então a gente vai fazer aquela lista, né, do nosso programa de necessidades, qual é o programa de necessidades daquele objeto. A gente vai levar em consideração, apesar de muitos arquitetos não admitirem isso, a gente vai levar em consideração o que eu gosto, né? Tem o que o cliente gosta, mas a gente vai considerar o que eu gosto, né? Tanto é que por isso que a gente tem aí os estilos, né? De cada um, né? Na hora de projetar. E a gente também leva em consideração não só do que eu gosto como arquiteto, mas do que eu sei trabalhar. Tem arquiteto que só sabe trabalhar com concreto. Tem arquiteto que se apaixonou por madeira, então ele vai pensar na estrutura, na demanda de uma estrutura de madeira na hora dele pensar nas primeiras questões lá diante da folha em branco. O arquiteto também ama, tem referências, ele ama Renzo Piano, ele ama Norman Foster, ele ama determinados arquitetos que são referências para ele. Na minha época a moda era, né, porque tem os arquitetos de referência também da moda, né, que é uma coisa que me irrita um pouco, mas acontece, né, tipo, tem aquele cara da moda. Então, assim, na minha fase a moda era Norman Foster, Renzo Piano, esses grandes caras europeus, né, grandes arquitetos europeus. O Brasil tem uma característica muito forte de se voltar muito para essas referências europeias. A gente conhece muito pouco dos grandes arquitetos latino-americanos, o que é uma pena. Hoje em dia eu já nem sei mais quem é o cara, assim, quem são os arquitetos da moda, né? Tipo, quem é que está na crista da onda hoje? Entrou Zaha Hadid, entrou, né, vários arquitetos. Hoje eu estou meio por fora do que está na cabeça dos estudantes e tal, mas tem essa relevância, né? Quem que ele ama. E ele vai também, talvez tenha mudado a mídia, mas ele também vai atrás de milhões de referências visuais, né? Pilhas e pilhas de revistas. E se não forem revistas hoje em dia, se forem telas e telas de
listas e listas de sites maravilhosos, mas ele vai atrás dessas referências visuais. Ok, se esse arquiteto ele tem um pouquinho mais de boa vontade, ele vai tentar entender ali onde que se insere aquele terreno, aquele lugar para onde ele vai ter que construir. Então ele vai lá no Google Earth, vai dar uns zooms ali, vai observar o terreno, vai observar a orientação solar, né? O norte, para que lá está o norte ali dentro do Google Earth. Se ele tiver um pouquinho mais de boa vontade, ele ainda vai fazer a boa ação maravilhosa de ir ao local. Porque o que eu mais observo hoje são arquitetos que fazem projetos sem nunca terem colocado o pé no local. Né? Então, se ele tem um pouquinho mais de boa vontade, eles vão lá tirar fotos maravilhosas, que vão compor as suas pranchas maravilhosas e coloridíssimas, né? Para mostrar que ele foi ali se inteirar da situação do terreno. O ideal é que ele vá ali se inteirar da situação do terreno, realmente considerando o que está envolvendo aquele lugar, né? Quais são as características reais daquele terreno. Mas a gente chega nessa fase aí. E uma coisa interessante do Google Earth é que com o advento dessa ferramenta, a gente passou a ter uma facilidade maior de registrar o norte geográfico, né? Porque na minha época, antes do advento dessa ferramenta, na minha época se trabalhava bastante com a orientação solar errada, né? Então, você às vezes ia com uma bússola no local, tirava o norte magnético, não fazia a correção para o norte geográfico, ficava trabalhando o projeto inteiro com o norte magnético. E hoje, pelo menos, a gente tem aí a segurança de que a gente vai ter a orientação solar correta para a gente escolher e colocar na nossa prancha vai poder escolher desenhos maravilhosos do seu norte que vai colocar na prancha. Porque, na realidade, isso é muito importante para o arquiteto. Que desenho de norte lindo ele vai colocar na prancha dele. Bom, aí é isso. Ele foi todo esse popurrí, esse passo a passo para chegar no momento em que eu vou fazer os primeiros rabiscos. Então eu vou, eu queria tantos quartos, uma sala, um banheiro e etc. Então cheguei aqui no meu primeiro rabisco de uma planta, tá certo? E aí, nesse meu primeiro rabisco, eu vou para o meu 3D. Aí no 3D eu vou chegar Nossa, ficou lindo, gente, ficou lindo. Eu fiz aí uma maquetezinha eletrônica inicial para mostrar para o meu cliente. E, beleza, ótimo, cheguei no resultado, colhi todas essas informações, tive o cuidado de ter um programa de necessidades bem elaborado, tive o cuidado de conversar com o meu cliente, tive o cuidado de fazer uma pesquisa de referências visuais, etc. Tirei fotos, etc. Cheguei nesse resultado aí. Mas, e se, nesse momento, o nortezinho, ele não fosse simplesmente um desenho bonitinho para eu colocar na minha prancha? E se a gente passar a considerar que saber a orientação solar no meu terreno, ela pode me trazer uma quantidade de informações que pode ser bastante útil para mim nesse momento. Então, assim, aí entram algumas ferramentas simples, ferramentas bastante simplificadas, mas que para você usá-las, você precisa entender dos conceitos, né? Então, assim, isso aqui é uma carta solar, ok? Então, é uma ferramenta, assim, do tempo de Matusalém. Ferramenta que você não tinha ferramenta digital, você desenhava aquilo ali, tinha as fontes das cartas solares, mas que é a ferramenta primordial e que é para qualquer trabalho de simulação termoenergética, o trabalho de iluminação natural,
Se você não sabe o conceito de como é o percurso do Sol naquela sua região ao longo do ano e do dia, você vai chegar na fase de trabalhar numa simulação detalhada e você não vai saber absorver com mais propriedade e tirar o máximo daquela ferramenta que você realmente vai poder fazer. Então, se a gente está pensando em trabalhar com simulação, a gente tem que saber internalizar determinados conceitos básicos e determinadas ferramentas que são muito mais básicas antes de já partir para pensar nessa fase posterior. A carta solar, ela nada mais é do que a visão de um gigante, né? Você está enxergando a abóbada celeste de cima. Você está chapando num elemento em 2 dimensões, uma coisa que acontece em 3 dimensões, certo? Então, ali, ao longo do ano, naquela região, eu vou ter um percurso fixo de onde o Sol passa, né? Ali mais para norte, para o nosso hemisfério, aquilo ali é o percurso mais ou menos que acontece em Brasília, um pouquinho, é mais ou menos o que acontece em Brasília. Então, assim, a linha mais de fora, ali mais de cima, é a linha do percurso do Sol no inverno, está mais para norte, né? A gente está aqui no hemisfério sul, inverno, o Sol está mais baixinho para o lado norte. O percurso do Sol nos equinócios e o percurso do Sol no período do verão. Então, se a gente entende que aquilo que está ali em 2 dimensões é a representação disso, e de que isso tem influência na forma como essa incidência solar vai agir sobre sua volumetria, a gente vai saber lidar de uma forma muito mais simplificada com a forma de você lidar com o seu próprio volume, com suas próprias aberturas. Então, aquele meu projeto que antes chegou nesse ponto aqui, vai poder, de repente, chegar nesse ponto aqui. Eu vou poder, de repente, chegar num ponto em que a minha fachada, que estava ali virada para leste, onde em Brasília, né, a gente tem o percurso do Sol, né, passando naquela faixa, né, que eu mostrei anteriormente, a gente vai chegar numa inclinação máxima, X, etc. Então, eu vou poder criar uma riqueza de detalhes para a minha fachada, em que eu vou evitar a entrada do Sol no momento em que eu não quero, né? Tipo, se eu tenho na minha fachada leste, se eu tenho os quartos, eu vou poder criar elementos estéticos maravilhosos que, além de tudo, além de esteticamente serem interessantes, ainda por cima vão ajudar no comportamento térmico da minha edificação e na iluminação natural. Por quê? Porque eu vou saber permitir a entrada direta da radiação solar dentro dos meus quartos até a hora que eu quero, até a hora que eu penso, esse Sol até essa hora, ele vai ser higienizador, ele vai acabar com as bactérias dos colchões. Então, até as 9 horas da manhã, eu vou optar por permitir a entrada direta da radiação solar. Eu vou ter este poder, porque usando ferramentas simples e entendendo essa simplificação, eu vou ter poder na minha mão. Eu vou ter o poder de permitir e o poder de negar. Então, a partir das 9 horas, eu nego a entrada do Sol. Eu nego a entrada do Sol, mas eu vou, então, ter uma casa mais escura por conta disso? Não, porque eu vou saber projetar elementos que vão negar a entrada do Sol, mas que a reflexão dessa radiação direta no próprio elemento vai permitir a entrada de luz indireta naquele ambiente. E eu vou começar a poder trabalhar com riqueza de detalhes, né? A mesma coisa
se, por exemplo, aí, isso aqui são outros exemplos, né? Por exemplo, se você está começando a saber explorar esse tipo de coisa, você vai, essa coisa de tentar mostrar para vocês o quanto que a arquitetura fica mais rica plasticamente, né? Se eu sei trabalhar, se eu entendo, né, esse conceito de como é que é o comportamento desse percurso solar naquele lugar, não quer dizer que eu vou ter que criar, vou precisar criar soluções chapadas para aquela mesma fachada. Numa mesma fachada, você pode criar soluções diferentes que vão resolver a situação do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, que é a casa eficiente lá da Eletrosul, você tem a fachada leste, uma solução de um brise, né, nas janelas, para essa fachada, e você usou um beiral maior em janelas diferentes, mas esses dois estão fazendo a mesma função, só que com formas de solucionar isso diferentes que vão ajudar você na riqueza plástica do seu projeto. E aí a gente vai poder ter isso, a gente vai poder ter riqueza de detalhes na forma de você tratar os seus volumes, na forma de você tratar as suas fachadas, etc. Eu coloquei esse exemplo aqui do meio, né, que é um projeto do Le Corbusier, super famoso, super antigo, e que na realidade Le Corbusier, gente, ele foi um dos caras que eu, pelo que eu pesquiso, né, na forma de usar, de se apropriar do percurso solar, ele foi um dos maiores gênios. Ele é um cara que entendia com riqueza de detalhes como que era o comportamento do Sol aonde ele projetava. Então ele conseguia, simplesmente pelo entendimento da geometria solar, né, de que forma que o Sol estava se comportando ali naquele ambiente, qual era o ângulo que ele ia fazer no dia X do mês tal. Então ele conseguia fazer um aproveitamento estético disso. A gente tem aquela capela que ele fez, gente, como é aquela capela? A Ronchamp. A Ronchamp é uma prova escrita, escarrada, de que ele sabia trabalhar com genialidade essa história da geometria solar. Ele identificava